contratação de novo jogador que não estava na pauta de jogadores que foram especulados aí na última semana. Vamos estar conversando sobre isso, vamos estar batendo um papo aí sobre a viagem do Braz. O Braz já tá pegando um avião nesse momento. Vamos conversar aí também, nação rubro-negra, sobre o presidente do Corinthians. Pois é, foi até o programa do Neto, falou um monte de coisa, a gente vai repercutir aqui, e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo no YouTube, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Mengão treinou debaixo de água, meu querido, debaixo de chuva, nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, no CT Ninho do Urubu, né? Normalmente o treino normal, pingou, acabou o treino, ninguém de açúcar, ninguém de sal, rolou treino normalmente, tá? Grupo completo nas mãos do técnico Vitor Pereira, e tem algumas informações aí sobre como vem sendo os treinamentos do técnico Vitor Pereira, tá, meus amigos? Segundo o GE. Globo, o setorista do Flamengo, Fred Gomes, relata que as atividades do início de trabalho do técnico Vitor Pereira no Flamengo vem sendo marcada por muita intensidade, muita disputa de bola. Eu sabia disso, até porque o Vitor Pereira vai querer implementar a tal da marcação-pressão que já existia nesse time do Flamengo na época do Jorge Jesus, né? Então acho que o Vitor Pereira vai recuperar essa marcação-pressão do Flamengo, que foi perdida logo em seguida que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, né? Mas o Ceni fazia, mas o Domi fazia, não, nenhum treinador fazia aquela marcação sufocante, que sufocava o adversário, que apertava. Então, por conta dessa intensidade nos treinos revelada pelo Fred Gomes, acredito, tá? Que essa marcação-pressão vai ser recuperada. E, rapaz, aconteceu assim, digamos, uma coisa surpreendente hoje no Ninho do Urubu. O Vitor Pereira, a comissão técnica, jogadores e funcionários do Flamengo realizaram hoje um churrasco de confraternização em um sítio vizinho ao Ninho do Urubu. Mas peraí. O pessoal da imprensa paulista não falava que o Vitor Pereira era antipático, que o Vitor Pereira era uma pessoa fria, que o Vitor Pereira não conversava com os jogadores, que o Vitor Pereira era ranzinza, que os jogadores... Como é que o Vitor Pereira está promovendo churrasco de confraternização no Ninho do Urubu, não apenas com a presença da comissão técnica, mas também com a presença de funcionários do Flamengo? Cadê aquela narrativa? Aquela história que a imprensa paulista estava gritando aí aos quatro cantos? E é importante esse trabalho. Agora, deixando um pouco de deboche de lado dessa situação da imprensa paulista, é importante isso, porque o nome disso é gestão de grupo. Ele está gerindo o elenco, ele está aproximando os jogadores dele depois de tudo que falaram dele na imprensa, né? Conhecer melhor os jogadores, se tornar mais íntimo dos jogadores. A gente sabe que para um elenco ser vencedor precisa desse trato, né? Vamos torcer para que dê tudo certo nessa temporada, porque taticamente a gente sabe que o Vitor Pereira é um bom técnico, né? Só precisa gerir o elenco ali direitinho, que não aconteceu com o Paulo Souza, que foi o português antecessor dele, mas do antecessor dele, né? O Portuga também, o Jorge Jesus, deu certo. O único Portuga que não deu certo aqui foi o Paulo Souza. Gente, é o seguinte, isso aqui é para rir. Isso aqui que eu vou conversar com vocês agora é para dar gargalhada. Em reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, conselheiro propõe que Vitor Pereira seja considerada persona non grata no clube. O presidente do conselho diz que a proposta será votada se o autor dela levá-la ao plenário. O autor afirma que levará, inclusive eles querem banir o Vitor Pereira do Corinthians. Mas espera aí, o Vitor Pereira não é mais funcionário do Corinthians? Para que vai banir o Vitor Pereira? Cara, o Vitor Pereira foi apresentado segunda-feira ao Flamengo. Hoje já é sexta-feira
E os caras continuam falando da troca de comando técnico do Flamengo. É um negócio, o Flamengo alugou um triplex, uma chácara na cabeça desses caras, bicho. Porque é só Flamengo o tempo inteiro, cara. Eu vou te contar um negócio, meu velho. E o GE. Globo revelou aí o provável time do Flamengo para esse primeiro jogo do Mengão no Campeonato Carioca, meu parceiro, né? Alguns jogadores vão retornar da Copinha e vamos lá. Goleiro, Matheus Cunha deve ser o goleiro. Laterais, Ramon, tem o Marcos Paulo, Daniel Salles e Wesley, né? Então, 4 laterais, 2 direitos e 2 esquerdos. Vamos ver como o Mário Jorge, que é hoje o técnico do Sub-20 do Flamengo, vai armar essa lateral do Mengão. Zagueiros, Cleiton, Noga e Diegão, são 3 zagueiros aí, né? Ele pode jogar um esquema de 3 zagueiros, ou então 2 zagueiros, um na reserva. Vamos ver como é que ele vai armar isso aí também. Meio-campistas, Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Everton, Lohan, esses são os meias aí que ele vai contar para essas primeiras 3 partidas, ou então 4, não sei exatamente quando volta o time profissional do Flamengo. Vai voltar rápido por conta do Mundial, a gente já sabe disso, né? Ataque, o Everton, né? Na verdade o Verton, foi o garoto da base do Ninho do Urubu que fez o gol, né? O último gol do Flamengo na temporada 2022 foi do Verton, né? Até porque o Flamengo vai lá e me perde pro Avaí dentro de casa. Não tô nem me recordo se o Flamengo fez gol nesse jogo, mas o último gol que eu lembro do Flamengo foi do Verton. Mateusão, Peterson e André, tá? São esses jogadores que estão à disposição do técnico Mário Jorge para iniciar a temporada de 2023. O meio-campista Matheus Gonçalves, que é um dos destaques, uma das joias raras aí desse time do Flamengo, sofreu uma pancada no joelho e a previsão de retorno é em 2 semanas. Portanto, é quase nula a possibilidade dele estrear, tá? Nessa partida do dia 12, quinta-feira, contra o Audax, tá? A chance é muito pequena do Matheus Gonçalves jogar essa partida, realmente é muito triste, até porque a gente queria ver com uma lupa o desempenho do Matheus Gonçalves, iniciando o jogo, jogando ali com os seus, né, que ele já conhece, já tem entrosamento, porque a galera elogia muito o desempenho do Matheus na categoria de base, nos campeonatos de base do Flamengo. Rapaz, aconteceu uma situação na última coletiva de imprensa do Flamengo, né, em que o Fred Gomes, né, repórter do Sport TV, perguntou ao Marcos Braz sobre se foi o Flamengo, o clube brasileiro, que fez uma proposta ao Cristiano Ronaldo, né? Isso foi soltado aí, veiculado na imprensa, que um clube brasileiro teria procurado a possibilidade do Cristiano vestir a camisa desse clube aqui no Brasil. No entanto, o Duílio Monteiro Alves, lá no programa do Neto, revelou que foi o Corinthians que tentou a contratação do Cristiano Ronaldo, não o Flamengo. Tanto é que o Fred Gomes faz a pergunta ao Marcos Braz e o Marcos Braz fala, olha, essa história de Cristiano Ronaldo no Flamengo é completamente utópica, é utopia, isso não existe, não tem possibilidade disso acontecer. Então, se revelou hoje que, na verdade, foi o Corinthians que tentou a contratação e não o Flamengo, que é uma loucura, enfim, mas aí é problema do Corinthians, tá? Andreas Pereira está prestes a voltar ao Brasil, meus amigos. Pedrão, o André vai voltar pro Flamengo. Não é o Flamengo, tá? O Grêmio, o time de Renato Gaúcho, Andreas Pereira, que foi comandado pelo Renato Gaúcho, o Grêmio tenta a contratação do meio-campista de 27 anos de idade, é uma solicitação do Renato Gaúcho, e a ideia da equipe gaúcha é tentar um empréstimo de até 1 ano, dividindo o salário do atleta com a equipe inglesa, meu parceiro. Vamos ver se vai avançar essa situação, mas é problema do Andreas, é problema do Grêmio, não quero nem saber nada disso não, tá, meu parceiro? Vamos lá! O portal Olé na Argentina, o jornal Olé da Argentina, destacou que um dos grupos políticos do Flamengo, no caso o Flamengo da gente, não quer a contratação do goleiro Agustín Rossi, meu parceiro. Pois é, eles até publicaram lá a seguinte frase, alerta boca, hinchas del Flamengo
rechazam la chegada de Rossi. Torcedores do Flamengo rechaçam a chegada do Rossi. Eu só acho complicado o Jornal Olé pegar um grupo político do Flamengo, que eu respeito, não tô falando mal dos caras, e generalizar como se fosse toda a torcida do Flamengo. Porque pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo menos a maioria da torcida do Flamengo pretende a contratação do atleta. É apenas um grupo político que não quer a contratação dele por conta de acusações que ele teria agredido a sua ex-namorada. No entanto, por não ter uma acusação na justiça, uma condenação na justiça, ele não ser réu, não tem nenhum processo na justiça movido contra ele, por conta dessa situação, o Flamengo vai seguir na negociação. Então só é o equívoco o Jornal Olé botar como se fosse todo mundo pedindo a não contratação do goleiro Rossi. Vamos lá, vamos passar. Aí tá lá o Duílio, presidente do Corinthians, foi no programa do Neto, que só fala de Vitor Pereira também, né? E aí perguntaram pro Duílio sobre o Vitor Pereira. E o Duílio falou: eu não gostaria muito de falar sobre esse senhor. E após isso, o que ele fez? Falou sobre o Vitor Pereira. Tá lá no programa do Neto, tá lá, ele falou como é que foi conduzido, a situação, que ele saiu, aquela historinha da carochinha de sempre, né? Vamos passar a próxima, aí tá aqui, ó, ainda falou mais, ó. Neto para Duílio, presidente do Corinthians. E o Fausto Vera? Dizem que é aquele sujeito que foi treinar o Flamengo, ele não fala nem mais o nome do Vitor Pereira. Dizem que é aquele sujeito que foi treinar o Flamengo que é o Fausto Vera. Não vou falar o nome do sujeito. E o Duílio falou: esquece, chance zero de ir pro Flamengo. Fausto Vera acabou de chegar e não vai sair. Gente, quem falou isso? Quem falou que o Flamengo quer contratar o Fausto Vera, cara? Parece que, sabe, fonte vozes da minha cabeça. Ele tirou da fonte vozes, ele inventa aquilo ali na hora e aí bota na pauta só pra botar o Flamengo na pauta. E aí o Duílio desmente o que nunca aconteceu, porque o Flamengo jamais procurou o Corinthians para tentar a contratação do Fausto Vera. Isso não existe, gente. Para você ver, os caras, eles mesmos criam a bola de vôlei, eles levantam a bola e eles mesmos cortam a bola. É um negócio inacreditável isso, que nunca existiu um negócio de Fausto Vera no Flamengo, gente. Ainda mais depois desse episódio do Vitor Pereira. Até parece que o Corinthians vai querer negociar jogador com o Flamengo, o torcedor do Corinthians mata o presidente do Corinthians se ele fizer isso. E aí inventa um troço dele. Olha, cara, eu vou te contar um negócio, cara. Ah, Pedrão, então para de falar disso, não tem como, porque eu tenho que vir aqui desmentir isso. O Flamengo jamais procurou Fausto Vera, isso não é verdade, gente. Isso não procede, essa informação não é verdadeira, com todo respeito ao Neto lá. Gente, o Flamengo, né, na temporada 2022, se tornou o clube com a maior média de público, não só do Brasil, não só da América do Sul, como se tornou o clube com a maior média de público de todas as Américas, do Norte, Central, do Sul, tá aqui. Flamengo com uma média de 54.479 de público pagante. Isso aqui é público pagante, porque se for pegar o presente, acredito que dá muito mais que isso. O Flamengo se torna o clube das Américas com maior média de público, seguido por Atlanta United, depois vem o Cruzeiro, o Corinthians em quarto, Palmeiras em quinto, Tigres do México em sexto, Charlotte FC em sétimo e o América do México o oitavo, né? Dados foram fornecidos pelo portal de notícias esportivas transfermarket.com, e também que é um portal que dá o valor geralmente aproximado de quanto um determinado jogador vale, tá? Gente, é o seguinte: Marcos Braz e Bruno Spindel, nesse exato momento, já estão dentro do avião, seguindo para Buenos Aires, Argentina, para tentar a liberação imediata do goleiro Rossi, tá? Ambos estão embarcando e já vão tentar fazer a reunião amanhã, mas há quem diga até que a contratação do Rossi pode ser fechada ainda hoje.
nessa sexta-feira. Então não se surpreenda se de repente a gente voltar com o terceiro vídeo aqui hoje, informando para vocês que o Flamengo acertou em definitivo a contratação do goleiro Rossi e não de forma tem que esperar até o meio do ano, tá? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A informação que chega é que o Flamengo pretende oferecer cerca de 200 a 300 mil euros, mais ou menos 1 milhão ou então 1,5 milhão de reais, para fechar a contratação do goleiro em definitivo, beleza? Vamos passar aqui para o próximo assunto. Um outro jogador que o Flamengo já sacramentou a contratação é o lateral direito uruguaio Guilhermo Varela. Pois é, meus amigos, o Flamengo já tem tudo acertado com ele e o contrato com o jogador uruguaio vai até 2027, tá? Então não apenas até o meio do ano, até 2027, o Flamengo fechou um contrato de 4 anos com o Guilhermo Varela, que eu não sei se vai dar certo, se vai dar bom. Tomara que dê certo aí no nosso Flamengo, tá? E aí, falando sobre uma contratação que o Flamengo fechou, tá? O Flamengo acertou junto ao Volta Redonda, clube pequeno do interior do estado do Rio de Janeiro, a compra de 30% por 300 mil reais dos direitos econômicos do jogador Everton, capitão nos 2 jogos da Copinha. O empréstimo do meia, que acaba no dia 31 desse mês, foi estendido até dezembro e com a opção de compra de mais 40% por 800 mil reais. O jogador vai sair da Copinha e vai se integrar ao elenco profissional do Flamengo, tá? Para estar fazendo parte aí desse início do Campeonato Carioca. O Flamengo vai iniciar o Campeonato Carioca com a sua categoria de base, com o Lohan, com o Peterson, com o Matheus Gonçalves, Matheus França, Vitor Hugo, o próprio Everton, que o Flamengo está fechando a contratação em definitivo. O Flamengo vai começar com essa garotada, mas vai ser 1, 2, 3 jogos no máximo e aí já vai entrar a cavalaria, como diz o Vampeta lá na Jovem Pan, até porque o Vitor Pereira pretende dar ritmo de jogo para toda essa galera aí, para as principais competições, Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes contra o Real Madrid. O Real Madrid tá aí, porra, na ponta dos cascos, vai disputar a Champions League, tá no Campeonato Espanhol, no meio da temporada, então o Flamengo precisa desse ritmo de jogo, né, afiado ali, aguçado, para conseguir bater de frente com a equipe europeia, tá? O Flamengo, no caso, né? Galera, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Ó, beijão pra todos vocês, tamo juntos, saudações rubro-negras.